Deputado Bolsonaro, antes de mais nada, agradecer a sua presença aqui. Desarmado? Eu estou entre amigos. Tá certo. Mas é da bancada da bala. Somos rotulados disso e eu defendo que o cidadão tem o direito à legítima defesa e entendo que a arma serve mais para defender a vida dele próprio, bem como a defender a democracia e a liberdade de uma nação. Mas o Brasil está preparado? Olha, os bandidos estão armados. Por que você, o Prates, o Ela, não pode ter uma arma dentro de casa? Prates. Presidente, candidato Bolsonaro, problema número 1 do Brasil hoje? É ética, é moral, é vergonha na cara, é o político realmente exercer seu mandato em proveito do Brasil, para que todos nós possamos sonhar com dias melhores. Mas isso não é uma lição que exige tempo para que aprendamos? O de bom que pode acontecer do que foi posto de ontem para hoje, né, podemos sonhar com dias melhores, no meu entender, porque essa podridão toda está vindo à tona. O BNDES é só a pontinha do iceberg. 9 bilhões emprestados para a JBS sem qualquer garantia e logo depois quase meio bilhão doado para fundos partidários, é sinal que tem muita coisa por vir. Deputado, é nesse contexto que entra a candidatura de Jair Bolsonaro? Nesse momento desacreditado do país, surge o outsider que pode... Estão dizendo que eu sou candidato há 2 anos, então não é de agora. Isso apenas corrobora para pessoas olhar para mim. Afinal de contas, né, eu digo que a honestidade não é virtude, é obrigação. Eu tenho fatos na Câmara, relatado pela mídia. Eu fui citado por Joaquim Barbosa, como único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. A própria Friboi agora, que via meu partido botou 200 mil na minha conta, nós devolvemos. Isso aí é coisa que eu sabia que não era tão bonito assim, para estar recebendo uma doação de 200 mil reais. Então, deputado, isso aí logicamente faz eu crescer perante a opinião pública. O Sérgio Cardoso está perguntando através do nosso Facebook, o senhor que sabe tudo, principalmente sobre segurança, falando sobre o seu estado, o Rio de Janeiro, que é um problema crônico e cada vez piora sobre segurança. Olha só, isso não acontece de uma hora para outra. Politicamente correto, política de direitos humanos, política de desencarceramento, audiência de custódia, leva o bandido a se sentir dono da situação. Você tem, no meu entender, que dá o direito ao cidadão de bem, em especial à mulher, que é mais frágil, a se defender. Se hoje em dia, se alguém quiser assaltar com todo respeito a tua casa, com todo respeito, ele sabe que dificilmente você vai ter uma arma dentro de casa. Então ele vai para cima de você. E pela política de desencarceramento, ele sabe, se for preso, ele vai para a audiência de custódia e dificilmente ele vai responder preso por aquele ato, mesmo preso em flagrante delito. O brasileiro... Nós temos a pergunta de mais um internauta, o Fabrício Castro. Qual seria a sua medida para pelo menos tentar diminuir a corrupção no Brasil? Você diminuir um pouco o tamanho do Estado. E outra coisa, né? Ninguém chega para um político, se ele é honesto, com propostas indecentes. Começa por aí, você tem que dar exemplo. Se você dá exemplo, você tem como prosseguir naquela trajetória. Quando fala em ministérios, né? Geralmente, você sabe disso, o toma lá da cá é o voto, é a grana, é o cargo, é o ministério atrás do voto. Se você diminui o número de ministérios e se você também diminui o peso do Estado, e que tem estatais que não é nem para ser privatizada, é para ser extinta. Lógico, você faz o estudo via BNDES e parte para a extinção. Diminui isso aí. E você, de imediato, quem for assumir, né, que bote um plano econômico que possa ser execuível. Abrir comércio com o mundo todo. Você não tem turismo no Brasil, que movimenta 10% do PIB, porque tem violência. Eu duvido que você queira passar uma semana com a tua família em Copacabana, no Rio de Janeiro, que é o meu estado. Duvido. Lá acontece tudo que é de ruim, acontece lá. Agora, deputado, o senhor aparece polarizando em todas as pesquisas de opinião com Lula da Silva na disputa presidencial. Isso se deve à sua atuação parlamentar como deputado federal ou pode ser atribuído à sua formação militar? A formação militar tem ajudado e muito o fato de eu ser capitão do Exército. O pessoal disse, nós temos que ter hierarquia e disciplina, senão você não pode buscar ordem e progresso. Então isso ajuda e muito. Agora eu estou no Congresso desde 91, no 7º mandato. E a minha postura foi sempre a mesma. Cheguei lá, Prates, com um montão de exilados lá dentro, né? Exilados entre aspas, bandidos que treinavam em Cuba, treinavam na China, partiram para a luta armada, fizeram barbaridade aqui no Brasil, e eu sempre fui confrontado com aquelas pessoas, até meu voto, né, do Brilhante Ustra. O pessoal tem que conhecer quem é Brilhante Ustra.
Eu vou me esconder agora? Ele teve de um lado, esse pessoal que está sendo preso agora estava de outro naquele momento. Mas ele foi um torturador contumaz, Não né, existe Bolsonaro? nenhuma sentença criminal tratada e julgado contra ele. Tem acusações. Todo mundo que acusou ganhou poupudas indenizações e pensões milionárias sem imposto de renda. Deputado, o senhor fala muito agora do toma lá da cá. O senhor, se chegar à presidência da República, vai vir através do voto popular. E aí a gente sabe que no DNA militar é muito papo reto, é lá e cá. O senhor, como presidente da República, como é que vai se relacionar com os deputados, com a Câmara e com o Senado? Afinal de contas, os três poderes precisam caminhar juntos. É uma pergunta realmente bastante difícil a tua, né? E boa. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Se um dia a Câmara, vamos supor que eu seja presidente, quiser caçar meu mandato, que o casse, mas que não seja por desonestidade. Eu sei que a resposta mais fácil é uma figura de linguagem para você. É a formiga dar o drible da vaca no elefante. Mas eu acho que, da maneira como a população está acompanhando o que acontece em Brasília, eles vão ter cuidado no seu voto em 2018. E mais ainda, é uma emenda minha, é uma lei hoje em dia que você vai ter o voto impresso no ano Mas que vem será por que ocasião das eleições. tem cuidado mesmo? Afinal de contas, o que estourou ontem aconteceu em março. O Brasil parece que estava com medo da Lava Jato e muitos políticos demonstram que não tem Não, mas medo. estou falando na renovação do quadro político. Esse pessoal saiu do mensalão, entrou no petrolão e está negociando agora, abril, negociando propina em abril. O caminho agora seria o quê? Eleição indireta pelo Congresso que o senhor integra ou convocação de eleições à presidência? Você não pode, no meu entender, buscar causuísmos. O que está na lei, na Constituição, caso o Temer fosse afastado por um motivo qualquer, eleição indireta e ponto final. Não temos que inventar, é Mas causuísmo. preserva o calendário. Preserva tudo que está aí, você não tem que inventar, porque ao você inventar, você vai desagradar. E vão dizer que isso aí é um golpe. Aí sim, seria um golpe, no meu entender. E você, para ter eleição direta agora, tem que mexer na Constituição. E seria bastante complicado isso daí. E você, no meu entender, dá para você compor. Se o Temer sair, entra lá o Rodrigo Maia, que está complicada a situação dele também, está saindo no Lava Jato. Presidente do Senado também, por arrolado. Não, no caso agora é a presidente, né? É a presidente, não é mais o Lewandowski. Não, diga presidente do Senado também, arrolado, assim como presidente Exatamente, da Câmara, para o Senado, enrolado, e vai para o Supremo Tribunal Federal e morre ali, não me entender. Bom, Nós nesse estávamos momento, melhorando 1h da tarde, o jornal economicamente. continua. Só um minutinho. Só para o pessoal saber que o jornal vai até 1h da tarde, mas o jornal hoje continua. Nós temos mais tempo hoje aqui no SBT Meio-Dia para o Já deputado. estamos batendo 2.500 pessoas ao vivo através do Facebook do SBT Santa Catarina. E agora a pergunta que todo mundo quer ouvir, De Luiz Luiz Carlos Carlos Prats. Prats. Pergunta. Aqui está o jornalista ou está o fã? Que, aliás, o um fã, grande- Eu sou um fã grande dele. admirador. Não, eu que sou fã dele. Eu pego de vez em quando Teria- extratos dele aqui e repercuto no meu Facebook. Teria a chance de estar ao seu lado o seu vice-presidente? Eu prefiro estar do lado dele. Deputado, nós estamos melhorando do ponto de vista econômico e isso trava tudo ou não? Não há dúvida que trava. A Bolsa está caindo. Mas estávamos melhorando? Pequena melhora, até porque estava difícil piorar economicamente falando. Os sinais que estavam dando da economia é, por exemplo, a flexibilização da CLT. Tá? Você pode ver, o exemplo de economia do Brasil está sendo o Paraguai. Lá você tem chance de investir sem essa burocracia toda no Brasil. Agora, para você tem que abrir a economia nossa para o mundo, não pode ficar preso, amarrado ao Mercosul, tem que investir pesado na questão da segurança pública, para você poder movimentar o turismo. Eu não vou à noite, eu acho não sei aqui como é que é em Floripa aqui, eu não vou à noite comer pizza com a minha família. Aqui é bom. Que eu poderia até unir um carro blindado, mas depois que você sai do carro, você pode ter problema. Tem que visitar mais então Florianópolis, que é modelo de entretenimento, principalmente Os internautas, noturno. Prisco, estão perguntando aqui, e eu acho que é um assunto que está em evidência, a gente vem comentando sempre, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Qual a sua opinião? A trabalhista já passou na Câmara, eu votei favorável. Essa previdenciária que está aí, eu falei no Piauí, quando estava lá, vi dados do IBGE, a expectativa de vida do povo lá, 69 anos. Você aprovar uma previdência com 65, no meu entender, é um ato de desumanidade. E como dizia no meu tempo, o Praça mesmo, meu colega aqui, né? Nossos pais diziam, nossa mãe, remendo novo em calça velha não dá certo. Passa agora, por exemplo, 50 para 51 anos por cada mulher, 55 para 56, combate fraude. Uma da empresa que mais deve para o INSS é a JBS Friboi, mais de R$1 bilhão. Você vê as aposentadorias fraudulentas, acaba com as incorporações, em especial do Legislativo e Judiciário, você começa a dar uma respirada. E quem assumir 2019, dá um passo seguinte. Deputado, 18 de maio, na sua opinião, presidente Michel Temer cai? Cai. Tem alguém lhe perguntando aqui, diretas já?
Não, isso aí não é entender a causuísmo. Nós temos que seguir a lei que está aí. Mas não podemos. Porque hoje em dia a direta já vai beneficiar um grupo, ou de lá ou de cá. E o lado perdedor, você vai dar margem para ele questionar esse processo. Vamos na legalidade. Eu acredito nas eleições de 2018, até porque teremos um voto impresso. Agora, Temer cai pela renúncia ou pelo impeachment? Ou pela cassação no TSE? No lugar dele, você não renunciaria, porque ele perde o foro. Ele pode ser preso por lá, a juiz de primeira instância. Tá? Eu acho que o que está acontecendo reforça a tese do TSE, ele pode perder seu mandato por lá, e a Câmara pode perder também, vai depender do presidente, mas é um caminho muito longo. Jair Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, um político polêmico, com teses que causam ódio e amor ao mesmo tempo. Por que essa posição tão crítica em relação às minorias? Eu não tenho posição crítica à minoria. As leis são feitas... Homossexuais... Não, mas o meu problema com o tocante a LGBT, gays, é o material escolar. Eu não posso admitir uma criancinha de 6 anos de idade ter acesso a filmetes patrocinados pelo MEC. Você pode ver. Eu tenho um vídeo do secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, em 2010, quando descobriu o kit gay, dizendo o seguinte: passamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combater a homofobia. Não é esse o caminho. Agora, como eu não tinha argumento para me botar no chão, partiram para o lado que eu odeio gays. Mas nem as mulheres são poupadas, Maria do Rosário que o diga. Mas a Maria do Rosário, ela me agrediu. Eu estava discutindo a questão da redução da maioridade penal. Num caso de estupro e morte, que ele participou, né? E ela perdeu noção do debate, me chamou de estuprador. Daí eu fui deselegante, mas foi um ato reflexo. Um ato, né, simultâneo, uma agressão. E por causa disso, agora eu sou réu no Supremo Tribunal Federal. Deputado. Não é ela, não, é a posição dela. Se fosse um homem, seria a mesma coisa, diferente. Grandes, entre aspas, grandes nomes até agora acusados na Operação Lava Jato, com esta questão que envolve agora o presidente Temer, muitos estão a dizer que estes que estavam sendo acusados passam a ser beneficiados. Eu já penso que, pelo contrário, se o Temer não será poupado, eles o serão? Estes outros grandes que até então... Não, acho que ninguém será poupado. Estavam tentando... Prato está querendo se referir ao Lula, mais diretamente. Eu acho que o caso Aécio Neves agora, né, facilita, né, a prisão do Lula. No meu entender, não foi preso até agora, porque ele tem uma liderança muito grande ainda, especial junto aos mais pobres, que não alcançam o tamanho do crime que ele cometeu para com a pátria. Ele poderia ter uma convulsão social. Mas a justiça tem que estar acima disso. Tem que estar acima. Temos que ter as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem no nosso país também. Nós temos que as instituições têm que estar muito bem afinadas para essa questão. Deputado, o senhor tem uma... Só aproveitando Forças Armadas, militar pode chegar à presidência da República, mas pelo voto direto, correto? Sim, pelo voto. Se Deus quiser, teremos um eleito em 2018 com voto direto.